A guerra de Israel contra o Irã pode causar um colapso aqui no Brasil. A questão do aumento do preço dos combustíveis já é tido como certo, já vai acontecer, mas pode ainda desencadear algo muito pior. A gente precisa entender aqui um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo. Bom, primeiro aqui, conflito entre Israel e Irã pode levar petróleo a US$ 150 e aumentar o preço da gasolina no Brasil. Irã é um importante produtor de petróleo com produção de 3,3 milhões de barris diários. O país representa quase 5% de toda a produção mundial. Tem muita gente que ainda chega assim e fala, mas o Brasil, ele produz petróleo, então tá tudo certo, então não tem nenhum problema. Não é bem assim, porque o Brasil, ele está sim atrelado ao preço do barril do dólar lá fora. Porque o que é produzido aqui no Brasil é um petróleo mais fino, bastante semelhante ao que é vendido lá na Arábia Saudita. O que a gente produz é um petróleo um pouco mais denso e a gente não tem capacidade para poder fazer esse refino aqui no Brasil. Então o que é feito? É vendido esse petróleo lá para fora, para lugares que tem mais potencial, que tem essa capacidade de fazer esse refino, e é comprado o petróleo que a gente consegue fazer o refino aqui no Brasil mesmo. Por isso que a gente está preso. Não tem como achar que só fechar o mercado brasileiro, então tá tudo certo. Não é dessa forma. E outra coisa que agrava também é a questão dos ambientaloides que ficam querendo colocar um monte de entrave na questão de novos poços de petróleo. A gente tem a possibilidade de estar explorando a foz do Rio Amazonas, que lá para cima, a Guiana e outros países mais ao norte, eles já estão fazendo essa exploração, já estão se aproveitando desse posicionamento lá, mas o Brasil está perdendo essa oportunidade. E leva tempo até esse poço começar a produzir de fato e ter uma rentabilidade vinda dali. Por isso que a gente está começando a enfrentar sérias dificuldades com relação à autonomia de petróleo aqui no Brasil. Isso aqui já começa a desencadear. A gente vê que já é certo, já é tido como certo que o preço dos combustíveis vão aumentar. Agora, pode ser muito pior do que apenas o preço dos combustíveis. Toda essa situação que está acontecendo, a gente viu que por conta dos Estados Unidos, algumas medidas bem atrapalhadas do Donald Trump lá nos Estados Unidos quase colocaram o Brasil, o mundo todo, de forma geral, em um estado de recessão. Aí, agora a gente começou a ter uma normalização de tudo que está acontecendo. Diante dessa guerra, se isso se prolongar muito, aí a gente vê uma situação assim, muito complicada, porque outros países também que consomem muito petróleo, por exemplo, a Índia ou a China, eles não vão ter acesso a esse petróleo se começar a ter esse tipo de restrição. Não é apenas o preço subindo, eles não vão ter capacidade de comprar o suficiente para poder manter todo o funcionamento da economia. E o que acontece? Começa a gerar uma recessão, começa a gerar uma crise no mundo todo. E o que isso pode impactar aqui no Brasil? Primeiro, porque a China é um dos maiores players de negócio aqui do Brasil. Então começa, se eles derem um espirro lá, o Brasil entra em coma. A China também, apesar de não ser tão grande quanto a China, mas também influencia. E hoje, com esse mundo todo globalizado, onde todo mundo compra e vende de todo mundo, então fica muito difícil porque a gente está inserido em todo esse processo. Uma crise vai atrapalhar muito. Agora, tem a questão também dos... mas os Estados Unidos também vai penar por conta disso, só que isso começa a agravar. Tem uma teoria aqui sobre o dólar milkshake. O que acontece? Os Estados Unidos eles simplesmente levam juros, começa a puxar todo o dólar que estava espalhado no mundo para colocar de volta na economia dos Estados Unidos, que é uma economia mais forte, mais sólida, e se estiver pagando um juro melhor. Então, diante de uma crise, é melhor ter um investimento em uma renda fixa nos Estados Unidos do que em qualquer outro país que tem o risco de quebra, de insolvência, enfim. E isso acaba gerando mais um problema em outros países, como o Brasil, que o Lula já vem espantando muitos investidores aqui, já vem mandando esse pessoal levar o dólar dele embora e junto com os empregos e tudo. E aí o que acontece? Só vai agravar a situação que a gente está vivendo. E a gente vê aqui, ó, a dívida bruta do Brasil chegando a 9 trilhões. O gasto, de forma geral, só vem aumentando, né? Chegando aqui a patamares assustadores, né, da dívida pública, e continua gastando feito um condenado no momento em que precisava economizar dinheiro. Ele está realmente vindo no contrapé aí. Se a gente enfrenta uma crise nesse nível, numa situação desse jeito, a gente vai chegar, o colapso aqui do Brasil é certo, porque a gente já está despreparado, já está enfrentando uma situação assim muito ruim e a gente ainda não está vislumbrando nenhuma crise. Tem alguns problemas pontuais na questão assim global, mas ainda não está enfrentando uma crise. Se essa crise se confirmar, a gente vai ser pego realmente no contrapé e pode penar muito com esse colapso do que pode acontecer. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do que está acontecendo. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando, fortaleça o canal aqui, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.